É hora de participação do doutor André, como acontece toda semana. O doutor André está aqui ao vivo, né? Sempre para falar de um tema importante. Vem para cá, André. Bom dia. Bem-vindo, Bom seja dia, bem-vindo, viu? Flaviano. Bom dia, obrigado. Bom É, dia a todos. é um prazer imenso te receber aqui ao vivo no programa Bom Dia Divinópolis, né? Para a gente falar sempre sobre um tema importante, né? A equipe técnica vai colocar na tela o tema para a gente, né? Para que o doutor André possa explicar detalhes para vocês sobre a retração gengival. É o tema de hoje, né? Exatamente, Flaviano. Hoje nós vamos abordar sobre esse tema, né? Que é a retração gengival ou rescisão gengival, né? A gente vai comentar sobre isso, que muitos pacientes sofrem desse mal, né? É uma situação que pode acometer qualquer idade, mas é mais comum em pacientes de, vamos falar assim, acima dos seus 25 anos, né, para frente. Então a gente vai comentar quais são as principais causas que levam à retração gengival. Como a gente vê na imagem, é quando a gengiva ela descobre, ela deixa a parte radicular exposta, as principais causas e os principais tratamentos que a gente pode fazer em situações como essa. Pode passar? Então, gente, a retração gengival é quando nós temos a diminuição da gengiva e o aumento dos dentes, né? Então, o que seria isso? Aqui, como se fossem os dentes inferiores, a gente vê que a gengiva ela vai vir mais para baixo, né? Ou seja, vai ficar, entre aspas, menor, e o dente parece que vai ficar aumentado, mas na verdade não é que ele aumenta de tamanho. É igual a gente falou, porque a gengiva ela vai descobrir essa área radicular, a raiz ela vai ficar exposta. Muitos pacientes começam a ter sensibilidade dentária, porque a raiz não foi, entre aspas, feita para ficar exposta ao meio bucal, e aí o paciente pode começar a ter uma hipersensibilidade. Fora isso, essa área aqui começa a acumular muito tártaro, porque a raiz ela é a superfície áspera, então o tártaro começa a juntar muito nessas regiões. E aí o paciente começa a ter gengivite, pode ter até periodontite. E se o paciente não tratar, tem situações que a gengiva vai só evoluindo, ou seja, ela só vai, nesse caso aqui, ela só vai diminuindo. E aí o paciente pode até, em situações mais extremas, a perder o dente. Pode passar? Então, gente, aqui nós temos um caso, né, de um paciente, né, ele tem retração nesses 4 dentes superiores aqui, ó, nos 2 centrais, no lateral e no canino. Esse caso específico aqui, ele foi ocasionado que o paciente tem uma escovação muito traumática nos dentes. A pessoa escova exageradamente o dente, no sentido de colocar muita força na escova, e a gengiva vai sofrendo o processo de retração. Aqui não é um caso de paciente que tem uma má higienização. A gente vai ver casos de paciente que tem má higienização, pode estar com o início de uma periodontite, e aí a gengiva começa a retrair. Nesse caso aqui não, o paciente tem uma questão de excesso de força durante a escovação. E quando a escova passa de forma muito forte nessa região, começa a ter retração gengival. Aí a gente tem que falar para o paciente parar com aquele hábito e realizar algum tratamento nessa área. Pode passar? Então, gente, quais são as duas principais causas da retração gengival? É o trauma gengival, geralmente ocasionado pela escova de dente, foi exatamente isso que a gente comentou, e pela periodontite, que é uma doença que dá na gengiva, né? A gente já comentou em alguns programas aqui que a periodontite é uma doença que vai ter um sangramento espontâneo quando a pessoa escova os dentes, quando a pessoa passa fio dental, às vezes até quando a pessoa alimenta, e é uma perda óssea que a gente tem ao redor do dente. Então essa perda óssea começa o quê? Começa a ter retração gengival e a raiz começa a ficar exposta. Então são as duas principais causas da retração gengival. Também tem a questão do bruxismo, tem outros fatores com que também pode causar essa parte aqui, só que as principais causas é o trauma oclusal, a trauma gengival com a periodontite. Pode passar. Então aqui, gente, um caso de paciente que tem periodontite, né? O paciente tem um acúmulo excessivo de tártaro em todos os dentes, né? O paciente, inclusive, fumante. A gente nota aqui essas manchas bastante escurecidas. E após fazer uma limpeza dessa, a gente observa que a raiz está totalmente exposta. Isso aqui está associado ao tabagismo e associado à doença periodontal. Então é um paciente que, para a gente tentar resolver o problema dele, ele primeiro precisa parar com os hábitos que ele tem, né? No caso, né? Nesse caso aqui, a pessoa precisa parar de fumar, fazer uma limpeza bem feita e até uma cirurgia periodontal para a gente conseguir salvar esses elementos. Uma das sequelas que deixa a retração gengival, para quem é fumante e para quem tem essa doença periodontal, é que infelizmente fica um pouco dessa gengiva retraída. Não tem como um paciente desse ter a gengiva novamente normal.
Mas se ela não parar com os hábitos que ela tem de fumo, de não fazer limpeza constante, a pessoa pode vir até perder os dentes. Pode passar. E um dos hábitos mais comuns que a gente observa da parte de retração gengival é a escovação excessiva, principalmente quem faz uso de escovas de dentes, né, com as cerdas muito duras. Então a cerda, gente, tem que ser quanto mais macia, melhor para o paciente que tem a mão muito pesada para que escove os dentes. Então a gente recomenda o paciente a comprar geralmente escova com as cerdas extra macias, né, e evitar o máximo de escovar com escova de cerda dura. Pode passar? Então, gente, aqui ó, um caso de um paciente, né, ele teve essa retração gengival nesse premolar, né? Esse caso aqui a gente detectou no consultório foi devido à questão da escovação, porque o paciente tinha retração nesse dente, tinha retração em outros dentes, e na conversa a gente percebeu que o paciente tinha uma questão dele ter a escovação extremamente forte, né? Uma escovação mais traumática. E aí depois, para esse paciente foi indicado fazer o quê? Uma restauração em resina. Então, um dos tratamentos que temos para a retração gengival é colocar uma resina naquela retração. No caso, uma retração pequena, né? Retrações maiores, a gente indica fazer um enxerto gengival, que é uma cirurgia com que é feita, né? Feita no consultório, em que o dentista vai coletar um pedaço de gengiva e vai envelopar, ele vai aderir aquele pedaço de gengiva nessa área onde teve a retração. Pode passar? Como nessa imagem aqui, ó, o paciente tinha uma retração bem grande nesse premolar, né? A gente nota aqui na imagem, né? Uma retração grande que afetava, além da estética, a questão também de recobrimento radicular, né? Então essa área aqui o paciente estava até com uma hipersensibilidade, e aqui depois o enxerto, né? Claro que isso aqui já é uma imagem já de alguns dias, né? De aproximadamente 30 dias, em que a gente nota que foi coberto aquela região com que estava exposto a raiz do dente. Então, as duas formas de tratamento que a gente tem para a retração gengival seria a questão de você recobrir aquela área com a resina, mas são retrações pequenas, retrações menores, ou em casos de retração muito grande, a gente indica fazer o enxerto gengival. Só que nesse caso aqui, a pessoa tem que parar com aquela parafunção. Nesse caso aqui, se a pessoa ela escova os dentes com muita força, ela não pode continuar com aquele hábito, senão o enxerto vai ser perdido. Aí o doutor André trazendo essa informação importante para você, né, sobre esse tema aí, retração gengival. O telefone está liberado, 99326228, fica à vontade sempre para participar, né. Eu queria até ressaltar aqui a questão dos sintomas, né, dá para citar os principais, André, para quem está acompanhando, porque às vezes a pessoa pode já estar iniciando esse processo sem ter esse conhecimento, né. Com certeza. Ó, Flaviano, geralmente a pessoa que tem retração gengival, o principal sintoma é a questão da hipersensibilidade. Então, às vezes a pessoa comenta assim, nossa, eu vou tomar algum alimento mais gelado e o alimento bate em uma área aqui dos meus dentes que eu sinto muita sensibilidade. Aí, às vezes, a pessoa não nota que está começando a ter retração. Nos casos desse aqui, já são muito visíveis, né? O próprio paciente consegue ver isso em boca. Mas quando a retração está começando, geralmente o principal sintoma é a hipersensibilidade. O que é? O paciente toma algum alimento gelado ou muito quente, vai naquela região da raiz com que está exposta e fica muito sensível. Você falou agora há pouco da escovação agressiva, é até a pergunta aqui, né? Tem alguma orientação em relação à questão das escovas, André, para evitar esse tipo de problema, né? Você citou que as macias são melhores, né? Exatamente, Flaviana. A gente sempre indica para que os pacientes façam uso de escovas de dentes macia ou extra macia. Por quê? Porque a escovação com escovas de cerdas médias ou duras, né? A duras hoje em dia acho que eu nem mais tenho visto, né? Em farmácia, supermercado. Mas a escova de cerdas médias, por exemplo, atualmente eu vejo que elas já são até um pouco mais durinhas. Então, quem tem uma escovação mais pesada, a pessoa escova os dentes com mais força, com mais velocidade, a tendência, quando a escova passar sobre essa região, a gengiva vai só retraindo. Igualzinho aquela segunda imagem que a gente mostrou aqui, o paciente tinha aqueles dois centrais com retração, o lateral canino, porque a pessoa escova os dentes com muita força. Aí a pessoa pode realizar qualquer tratamento. A gente comentou, retração pequena faz uma resina, ou retração maior a gente faz um enxerto gengival. Mas a pessoa não pode continuar com aquele hábito de escovar os dentes com muita força, senão vai se perder tudo com o que foi feito.
Tem alguma coisa ou alguma relação genética, André? Ou não? Aí é má comportamento mesmo. Exatamente. Limpeza inadequada, escovação inadequada. Exatamente. Essa questão da retração gengival não tem a ver com fator genético. Aqui é uma questão realmente de trauma devido à escovação e a questão da doença periodontal que a gente comentou. A doença periodontal é uma doença que atinge a gengiva, né, igualzinho a gente comentou. A pessoa tem que fazer limpeza constante no consultório e se não fizer, o que vai acontecer? A placa vai só juntando, vai perdendo o osso e aí vai ter na retração gengival, que é uma sequela, né? É uma sequela da doença. E para saber qual o melhor tratamento, aí tem que fazer a avaliação médica, né, o exame clínico, né, para poder saber qual a melhor orientação naquele caso, né, André? Exatamente. Tem retrações, por exemplo, se isso aqui fosse um paciente, por exemplo, aqui já não seria indicado fazer recobrimento com a resina. Aqui já é um caso, se fosse, né, isso aqui um paciente, claro que isso aqui é uma foto ilustrativa. Se fosse um paciente, aqui o planejamento é fazer um enxerto gengival disso aqui tudo, porque aqui já são retrações muito grandes, né? Retração acima de 2, 3 milímetros, a gente não indica fazer, a gente cobrir com resina. Agora, aquela imagem que a gente mostrou, estava só um pedacinho, daria para a gente cobrir com a resina. E, gente, o tratamento traz qualidade de vida, né? Como o André citou a questão dos sintomas, né? Sensibilidade, por exemplo, incomoda muito, né? Demais, Flaviano, demais. Os pacientes que têm muita sensibilidade, claro que pode ser por outros motivos, né? Pode ser por motivo de cárie, pode ser motivo por alguma infiltração de alguma peça que a pessoa tem, mas a principal queixa quando a pessoa tem retração gengival é a hipersensibilidade. E se não tratar, igualzinho a gente falou, tem casos com que a retração começa pequenininha, de repente já vai aumentando, aumentando, e chega num quadro igualzinho isso aqui, ó. Que aqui já fica um quadro que já começa a ficar muito problemático, porque se perde muita gengiva aqui, tem casos que a gente não consegue deixar o dente mais 100%. Faz o enxerto gengival, mas não vai cobrir totalmente aquele espaço e pode até perder o dente. Por isso que a gente sempre fala que o André está disponível para atender todo mundo, os contatos estão na tela aí, a rede social, o telefone, né? Tem alguma dúvida, precisa de alguma orientação, é só fazer contato através do telefone ou através da rede social. O diagnóstico faz toda a diferença, viu, gente? E a prevenção também. Exatamente. Muito obrigado, meu André, Muito pela obrigado, presença. Flaviano. Eu te agradeço, viu? Um abraço a todos. Até a próxima semana, viu? E o André está aqui sempre com essa proposta, gente, falar sobre um tema, responder também a sua dúvida. Muito obrigado a todo mundo que sempre encaminha perguntas pra gente. A participação do André fica disponível lá no portal sistemampa.com.br, serve sempre também de orientação para outras pessoas. É só acessar sistemampa.com.br.